Você tá cansado de passar horas e horas procurando flares, procurando inspirações para criar sua arte de forma profissional? Então chega de procurar, assiste esse vídeo até o final porque você vai entender como criar um flare profissional de forma simples, porque sim, esse flare tá muito simples de ser criado. E eu vou te mostrar o passo a passo como que eu faço para criar os meus flares. Então sem mais enrolação, bora lá para a tela do Canva que eu vou te mostrar o passo a passo de como criar um flare esportivo de forma profissional. Beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é entrar em uploads, que são as imagens que eu faço o upload aqui no meu Canva e que eu disponibilizo lá no pack visual também para você. Eu vou pegar um background que eu fiz o download de lá e posicionar aqui centralizado. Por que que eu estou utilizando esse background? Primeiro, porque é um background esportivo, tá vendo que é um estádio meio destruído, tem essa explosão, tem esse chão aqui bem bagunçado. É um estilo que eu gosto de criar e é um estilo que você encontra lá no pack visual, esse estilo de background. E essas imagens aqui já com fundo já pronto, só para você criar em cima, você pode ter certeza que facilita muito a sua vida. Então é isso que eu entrego no pack visual. Agora eu vou trazer a imagem do Estevão, tá? Então eu vou vir aqui, posicionar ela bem centralizada, e aqui não importa muito a questão de tamanho, tá? Depois que a gente remover o fundo, a gente vai ver mais ou menos a proporção que vai ficar, mas aqui essa é a nossa imagem principal, a imagem que a gente precisa dar foco. E vou trazer também essa outra imagem dele de costa, aparecendo o nome dele aqui, meio que como se ele mesmo estivesse olhando para ele, tá? E isso aqui é uma coisa muito legal da gente trazer, são imagens que a gente usa para desfocar algum canto da imagem, porque isso atrai a atenção para a imagem principal, que no caso é a imagem do Estevão aqui. E vou trazer também essa bola posicionado bem aqui ao lado do pé dele. E agora sim a gente vai vir aqui em editar e remover o fundo dessas imagens, tanto aqui da bola quanto o fundo, background aqui da imagem do Estevão. Beleza, olha como que já ficou bem posicionada a nossa imagem. Essa aqui na verdade a gente pode até subir um pouquinho mais, e aqui ela já fica bem legal para nossa composição. Outro elemento que eu vou utilizar também para fazer esse elemento de desfoque é um elemento de bandeira, tá? Então eu vou simplesmente vir aqui, pegar o upload que eu já fiz, tá? É dos Estados Unidos, mas aqui não tem diferença, pode ser qualquer bandeira, tá? Eu simplesmente peguei porque essa bandeira aqui, ela é meio que trêmula, tá vendo? Que ela é bem bagunçada. Então eu venho aqui, rotaciono ela, deixo no ângulo de 90 mais ou menos, e posiciono ela mais ou menos aqui ao canto. E agora, outro elemento que eu vou utilizar é esse elemento dessas linhas bem bagunçada aqui, posicionado bem aqui ao canto, mais ou menos isso aqui. Essa imagem dele aqui, olhando meio que para ele, eu vou deixar maior, tá? Eu vou aumentar o tamanho, porque eu quero um posicionamento que desfoque bastante ali o fundo, que eu quero desfocar bastante essa imagem. O que que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente pegar, vir aqui em posição e trazer ela ao topo, porque vai ser uma das imagens que eu vou utilizar para fazer o desfoque. E essa outra imagem, a principal que a gente vai utilizar, eu vou trazer mais centralizada e um pouquinho mais aqui para baixo. Beleza? Outra coisa que a gente precisa fazer aqui, no caso que eu utilizei, foi escrever o nome do atleta, e eu não utilizei a ferramenta de texto, porque eu quis trazer um tom meio degradê. O que que eu fiz? Eu vim aqui em texto gradiente e aqui eu escrevi o nome dele. No caso aqui a gente vai escrever Estevão. Vou deixar aqui na fonte Anton mesmo, só que eu vou alterar essa coloração. A primeira eu vou puxar para o tom branco, e essa segunda aqui, essa última no caso, eu vou deixar um tom mais acinzentado. E essa aqui eu vou simplesmente deletar, e ele vai ficar esse degradê entre o branco e o cinza. E vou adicionar aqui ao nosso design. Aumentar o tamanho aqui do nome e posicionar bem centralizado. Vim aqui em posição, e você pode jogar esse nome ali para trás. Só que o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse nome aqui, vou salvar em PNG e trazer ele como imagem, porque quando eu trago esse nome aqui como imagem, eu consigo pegar e fazer um elemento de desfoque nesse texto. Então eu vou colocar esse texto aqui numa camada separada, fazer o download e eu já volto. Beleza, agora eu já tô com o nome dele aqui feito o upload, vou preencher a tela como um todo e posicionar ela aqui para trás dessa imagem. Então vem aqui e jogo ela para trás, e para trás também desse outro elemento que a gente tinha utilizado. Recortar o tamanho dela aqui para não atrapalhar, e vou voltar aqui agora sim na ferramenta de texto e escrever o segundo nome dele, que no caso aqui é o William, tá? Então eu venho aqui, vou pegar esse tracinho e escrever William, e novamente colocar esse tracinho no final. E aqui eu vou utilizar essa fonte Horizon e vou pegar e aumentar o espaçamento, tá? Entre as letras. Você pode aumentar ao máximo que dá aí, aproximar bastante, vir aqui, ó, e clicar em cada letra que você for colocando, você vem aqui e dá um espaço. E agora eu vou jogar ela mais para cima aqui,
bem centralizado e bem embaixo do nome do Estevão. Vim aqui nos 3 pontos, posição e ao centro. Agora que a gente já fez o posicionamento de todos os elementos, todas as imagens que a gente vai utilizar, agora a gente começa a fazer a ambientação. E essa ambientação aqui é muito simples. O que eu preciso fazer para dar destaque na imagem principal? E como a imagem do background é uma imagem que tem uma iluminação muito forte no centro e ao redor da imagem é bem escuro, eu vou fazer e manter o mesmo padrão para essas imagens que estão na lateral. Então eu venho aqui na imagem do Estevão, editar, venho aqui em ajustar e agora eu vou tirar o brilho, tá? Deixando ela bem mais escura essa imagem. Aumentar bastante o contraste, que assim eu consigo escurecer bastante essa imagem. E aqui para mim ela já ficou ideal, tá? Depois a gente vai ter que trabalhar com sombreamento também. Essa imagem aqui da bandeira dos Estados Unidos que a gente utilizou, eu vou vir aqui no elemento vermelho e puxar ele para a tonalidade verde, alterando aqui a matiz e tirar um pouquinho mais para baixo para recortar na verdade essas estrelas que estão ali. Então aqui para mim já é o suficiente, posso fechar. E agora essa imagem aqui seria a iluminação, só que a iluminação dessa imagem eu não fiz aqui no Canva, eu fiz lá no PixArt, que é aquela iluminação neon que vocês já viram. Então eu não vou colocar nenhum tipo de iluminação aqui nessa imagem, porque a iluminação de fundo aqui dos refletores também é uma iluminação que já está criada, então eu não preciso criar esse tipo de iluminação. A imagem do atleta também já está muito bem iluminada, então não faria muito sentido eu criar uma iluminação aqui nesse contexto, mas eu preciso criar um sombreamento. Então eu venho aqui em elementos, a gente busca aqui por sombra e eu vou pegar uma sombra aqui para colocar posicionada embaixo do pé do jogador e embaixo dessa bola aqui também. Então eu venho aqui, posiciono essa sombra. Aqui também não precisa ser uma sombra muito fraquinha, tá? Porque a imagem em si já é uma imagem bem escura, então se eu colocar uma sombra muito fraca, não faria muito sentido eu deixar ela ali. Vou colocar aqui em posição e jogar para debaixo do atleta essa sombra aqui. Beleza? Outro ponto que eu também vou colocar esse sombreamento é aqui na bandeira, porque vai funcionar como se fosse uma vinheta, tá? Então vou rotacionar um pouquinho e posicionar bem aqui ao canto, duplicar novamente e colocar aqui ao lado do atleta, aumentando também o tamanho e posicionando bem aqui ao canto também. Beleza? Que agora eu já criei esse sombreamento aqui na camisa do atleta e agora eu vou criar aqui os efeitos, que no caso são os efeitos de desfoque que eu vou utilizar nessa imagem. Primeiro vamos começar aqui pelo nome dele, vim aqui em editar, vim aqui em desfoque e aqui pode ser esse desfoque de pincelada, tá? A gente aumenta o tamanho desse pincel e diminui um pouquinho a intensidade e vem aplicando um desfoque simplesmente aqui no canto, ó, tá vendo? Aqui no canto do nome dele, só para ficar realmente diferente, tá? Para não ficar aquele nome tão chapado ali na imagem, beleza? Já criou um contexto diferente nesse nome, que é uma coisa muito legal. Esse elemento aqui de canto também, eu também vou criar um desfoque, principalmente nessas beiradas que já estão recortadas. Então venho aqui em editar, desfoque, e eu faço a mesma coisa, tá vendo? Aqui nessas bordas que já estão meio recortadas, ó. Aplica esse desfoque, posso fechar e ele basicamente já some aquele recorte esquisito que estava ali no canto. Vou vir aqui na imagem do Estevão, essa aqui que ele está de costa, vim aqui em editar e para criar contexto, para chamar realmente a atenção para a imagem principal, eu preciso desfocar essa imagem que está aqui na frente, essa imagem que está muito maior. Então eu venho aqui em desfoque novamente. Só que aqui agora a gente já vem na imagem inteira. E eu vou aplicar um desfoque em média de 30 a 40. Então eu venho aqui subindo esse desfoque. Beleza, 30 aqui, posso fechar. E já ficou um desfoque bem legal, realmente chamando a atenção para a imagem principal. E essa imagem da bandeira a gente vai fazer a mesma coisa. Então eu venho aqui em editar, desfoque e aumenta a intensidade também para 30. Beleza? Que eu posso fechar também. Ele já vai aplicar esse desfoque na bandeira. E agora o que a gente precisa fazer é a iluminação. E se você não sabe fazer iluminação, eu já ensinei a criar essa iluminação para quem já é membro aqui do canal. Então se você quer ver o vídeo passo a passo de como criar essa iluminação, vai aí embaixo, clica na descrição e você, além de ter acesso a todos os templates que eu faço aqui em vídeo, você também vai ter acesso a alguns vídeos exclusivos. Inclusive eu tenho mais alguns vídeos para soltar para quem é membro. Então não perde tempo, vai aí embaixo, se torne membro, porque eu tenho certeza que isso vai agregar e agregar muito para vocês. Agora, o que você poderia acrescentar, o que eu acrescentei no outro aqui, foi basicamente o escudo aqui do Palmeiras, tá? Então eu posso vir aqui em Uploads, como eu já tenho esses 3 escudos, eu posso vir posicionando aqui o escudo dele centralizado. Então eu diminuo um pouquinho o tamanho e posso centralizar o escudo aqui, vindo em posição, organizar ao centro. E aqui em Uploads eu tenho os outros 2 escudos dele também, que são os escudos, acho que antigos, se eu não me engano, aqui do Palmeiras. Então eu posso vir aqui e posicionar aqui ao lado desse escudo principal, que no caso é o escudo atual do Palmeiras. Posicionar aqui na mesma distância um do outro
e deixar esse escudo principal um pouquinho maior do que os outros. Beleza? Essa aqui já é a composição da nossa imagem, mas a gente precisa fazer a finalização dela. Então eu posso vir aqui em compartilhar e salvar como para a gente levar essa imagem lá para o Lightroom, para aí sim fazer a finalização dessa arte. Claro, antes de fazer a finalização você precisa fazer a iluminação. Então, como eu disse, se você quer aprender passo a passo para fazer essa iluminação, se torne membro aí, porque tem esse vídeo disponível já para quem é membro. Essa aqui é a nossa imagem já criada, a iluminação lá no PixArt, só que falta mais alguma coisa. Não é simplesmente criar a iluminação e achar que vai ficar tudo perfeito. O que está faltando nessa imagem? Simplesmente uma finalização. Então eu tenho aqui o Flyset Presets, que são os presets que eu utilizo para finalização dos meus flyers, tá? E eu simplesmente utilizei esse preset aqui e olha a diferença que ele dá na nossa imagem. Ele traz um contexto muito mais harmônico, muito melhor, muito mais profissional depois que a gente aplica esses efeitos. E você pode ter certeza que esses efeitos aqui faz total diferença nos seus flyers. Muitos dos flyers que eu já criei e que às vezes eu falava, cara, tá muito ruim, isso aqui me ajudava e me salvava muito. Eu simplesmente conseguia ambientar o flyer como um todo, bem lá no comecinho, quando eu não sabia ambientar imagens muito bem, os presets me salvavam e me salvavam muito. E eu tenho certeza que isso aqui pode ajudar e ajudar muito vocês também. Então, se você já se interessou no Flyset Presets, está aí na descrição. É um produto bem baratinho que eu tenho certeza que vai ajudar muito você. O vídeo foi esse, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou e ficou até aqui, não esquece de deixar o like, porque ajuda muito o canal a continuar crescendo. Não se esquece também de se inscrever aí no canal. É isso, valeu, até o próximo vídeo e fui!